Pede-se-nos, quando aceitamos o Brain Transfer Argument, que vejamos, para usar a palavra pelo termo do Olson, que vejamos como um caso de shrinkage, encolhimento, e não, usando os termos de Snowden, que também quer criticar, um caso de remoção do animal ou de espalhamento do animal, animal removal ou animal scattering. Mas porquê que nós devemos de pensar? Portanto, nós pensamos que nós vamos com o nosso cérebro, quando o cérebro é transplantado do doador para o receptor. Pergunta de Snowden, mas porquê que nós pensamos que o receptor, vou-lhe chamar o complexo, portanto, a pessoa que há depois para a qual foi transplantado o cérebro, é a mesma pessoa? Vamos pensar, eu disse que Snowden nos vai dar formas alternativas de pensarmos sobre estes assuntos, porque o que está em causa é o estatuto de intuição de quadro e, portanto, a forma com que nós podemos, entre aspas, combater conceptualmente a nossa adesão a uma intuição é encontrar consigo habilidades alternativas. Vamos pensar nos pensamentos sobre si próprio do complexo, portanto, do ser resultante, os seus I thoughts, os seus pensamentos em primeira pessoa. Por exemplo, o complexo pensa que eu tenho mãos guias, eu sou um bom pianista, ou quando eu fui tocar a Atlanta em 2004 eu era o melhor pianista, por exemplo. A pessoa doadora era um bom pianista, mas o complexo resultante não o é. Por exemplo, com as novas mãos seria absolutamente impossível de ser. Ou então, o que é que os pensamentos em primeira pessoa, pensados pelo complexo, acerca de... Então, se é assim, o que é que esses pensamentos em primeira pessoa, pensados pelo complexo acerca do passado, referem? E quanto à imagem corporal do complexo, que é parte da sua vida mental? Como diz Snowden, esta é no mínimo não apropriada. E acerca do que são as suas memórias proprioceptivas? Por exemplo, que voz é essa com que fala? Eu vou usar aqui um exemplo do Bernard Williams. O Bernard Williams está no passado destas discussões, a certa altura, pensando nos body swapping do que vem originalmente do John Locke, uma troca de corpo entre um imperador e um camponês, pergunta Williams, de forma entre irónica e Snowden: será que alguma vez podem as grosseiras do camponês ser proferidas na voz educada e culta do imperador? Uma outra analogia, para considerarmos o estatuto destes pensamentos em primeira pessoa do complexo. Imaginem um instrumento de registro de um avião A que faz dezenas de medições a certo ponto no tempo, por exemplo, os níveis de combustível desse avião A, e que depois é instalado no avião B. Os instrumentos continuam ainda a registrar as mesmas medições, estando esse instrumento agora instalado no avião B. A que se referem estas medições? Como diz Snowden de forma sóbria, refueled, cheio de combustível, is inaccurate regarding the new car. Eu penso que já perceberam que Snowden pensa que se nós somos pressionados em direção a intuições mentalistas, nós podemos também perfeitamente ser pressionados noutro sentido se variarmos convenientemente os cenários. E de pouco tempo queria dar exemplos persuasivos. Os pontos conceptuais do Snowden quanto a esta variação, quanto a intuições, seriam estes. I am then suggesting that there are no obvious principles about reference or memory that force us to think of the brain in this new context as self-referring to the donor person. Eu estou, portanto, a sugerir que não há princípios óbvios acerca de referência de memória que têm que bater certo na nossa forma de pensarmos sobre o pensamento e nos nossos pensamentos sobre nós próprios, que nos forcem a pensar no cérebro, no seu novo contexto, portanto, naquilo que eu chamei o complexo, como autorreferindo-se à pessoa doadora, portanto, como sendo a mesma pessoa que o original. And that we can be persuaded to regard thinking in an alternative ways as perfectly natural and cogent. Podemos perfeitamente ser persuadidos a pensar de uma outra maneira. I have been arguing that there are no grounds for supposing that you and the animal where you are can or would ever have become apart. Em conclusão, muito breve e inflacionado, dispensa Snowden, os nossos juízos anti-animalismo não se sustentam e, sobretudo, não nos dão nenhum fundamento para rejeitarmos para rejeitarmos a proposição animalista. E assim, perante cenários como o transplante de cérebro, aquilo que nós devemos dizer, disse que ele era cauteloso, é pura e simplesmente que nós não sabemos. É precisamente isto que nos perturba, diz Snowden. É isto que nós não gostamos de admitir, mas é precisamente assim, diria ele, que as coisas são. Era isto.
algumas questões. Obrigado por seguir a sua intervenção. Eu tenho uma objeção sobre o Lockean, porque já tenho um neo-Lockean, eu sou um Lockean. Eu tenho alguma dificuldade em perceber algumas das visões ou reflexões que foram expressas, mas com as quais concordo totalmente com o comigo. E posso colocar a minha dúvida, sobretudo a partir de uma caso. Vamos imaginar, espero que não, que eu queria um curso segundo um AVC. E esse AVC provavelmente uma situação de ficar num estado vegetativo. Mas eu não seria no mesmo organismo. Eu podia ser preservado no fundamento anos e anos, calçado. E, no entanto, dificilmente eu poderia dizer que resistiria a minha identidade pessoal. Sem dúvida que a questão da identidade pessoal é uma questão que tem a ver com a persistência, mas dificilmente eu sou capaz de entender uma reflexão sobre a identidade pessoal que não tenha em consideração a persistência da consciência de si. Essa é a minha principal dificuldade. Muito obrigada. Então, o princípio da resposta a essa forma de colocar a questão será que a nossa consciência, a minha consciência de mim, a nossa consciência de si não persiste, está cheia de interrupções, constantemente cheia de interrupções, mesmo que não existam, mesmo que o caso não seja tão grave como um AVC. A forma como um animalista não tem que negar que a minha identidade pessoal narrativa é interrompida. Não tem que negar que o facto de eu ser autoconsciente ou possuidor de autorreflexão não deixou de estar ali. O problema para o animalista é, para esta entidade, para este continuante, que nós não vamos resumir à partida que já sabemos o que é, portanto, este continuante, quais são as condições de persistência deste continuante. Ele concede-te essa definição lockeana de pessoa. Portanto, enquanto eu sou pessoa, eu sou autoconsciente, eu reflito, eu tenho uma identidade pessoal narrativa. Mas a forma como alguém, como Snowden, poria as questões seria assim. Eu sou uma pessoa, eu sou um animal, eu não sou essencialmente uma pessoa, eu sou essencialmente um animal. Porque é que ele diria assim? Porque, ao contrário do que acontece, por exemplo, eu posso deixar de ser, por exemplo, bonita, ou rica, ou autoconsciente, mas eu não posso deixar de ser um animal, não posso deixar de ser um animal ele verá as suas condições lockeanas como uma adveniência a um continuante que é de outra natureza. E esse continuante de outra natureza se chama o animal. E consideraria, por exemplo, importante também. É claro que isto é um choque de intuições. Portanto, eu acho que ninguém vai converter, um campo não vai converter o outro, e nós vamos ver as nossas intuições oscilar. Por exemplo, a certa altura o Snowden pega num sketch dos Monty Python acerca de outro animal que é um papagaio morto. Alguém chega com um papagaio morto e alguém lhe pergunta, o que é isso? What is that? E alguém responde, it's an ex-parrot. É um ex-papagaio. Isto não faz sentido. O animal não deixa de ser um animal, este animal, quando é um animal morto. E depois avança. A mesma coisa quanto a um humano. Está um paciente, uma campo está ali a Diana Neiva, que há muito tempo discutia isso no Porto. Está um paciente numa cama, um paciente com um nome, num hospital, morre. Logo que ele morre, deixa de estar lá a pessoa lockeana. Então o pessoal médico rapidamente vai retirar o nome. O que acontece? A família fica furiosa. Já deixou de existir a pessoa. Aquilo que está ali já não é a pessoa. O Snowden faz seriamente uma comparação entre o ex-parrot e a forma como nós não tratamos os seres humanos, no caso do hospício. Mas é um choque de intuições e eu acho que não nos converteremos, os campos não se converterão. Obrigado. Já agora tinha aqui outro também É mais uma sugestão, não é? A mim parece-me que esse exemplo do ex-parrot e o exemplo da ex-pessoa se podem resolver conhecendo os processos que psicologicamente dão origem à ideia de que eu sou uma pessoa e que outra pessoa é uma pessoa, isto é, um ser pensante com uma mente na primeira pessoa, e a representação que nós fazemos de terceiros, quer dizer, de animais. Não vou, sabe o que é que eu estou a falar, com certeza. Portanto, foi um ponto que é absolutamente central para os animalistas, que é o ponto de vista da terceira pessoa, é extremamente importante nesta discussão. Mas no fundo é isso que eu estou a dizer, é que há aqui o choque, para mim, parece ser o ponto de vista da primeira pessoa,
ponto de vista de São terceira os pessoa. defensores do ponto de vista da terceira pessoa, porque dizem eles, a pessoa não é uma binding sort que possa ser reidentificado, seguido, tracked na realidade objetiva. Existe, não vamos negar que existem pessoas, mas não são, mas precisamente do ponto de vista da terceira pessoa e a identificação por outrem vai ter que comparecer na nossa boa conceptualização desse assunto, não apenas do ponto de vista da pessoa. Mais alguma questão? Obrigada, então.